Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai começar o nosso treinamento, a segunda parte desse primeiro tópico, que é sobre o caráter cristão. Tá? Então, a gente já viu aqui na semana passada a questão da motivação para fazer a obra de Deus, a questão de qualidades ou características de caráter que nós precisamos ter para poder servir. A gente percebeu e pôde ver que para fazer a obra de Deus, a questão principal não está relacionada a o que fazer, mas quem está fazendo. Né? Deus não está muito preocupado com os melhores métodos, mas em usar as melhores pessoas. Então, o propósito de Deus para nós é, de fato, que nós sejamos parecidos com Jesus, que nós sejamos pessoas santas, né? Separadas. E aí nós vimos na semana passada o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, então, mostrando isso, sobre as características do líder cristão, que ele tem que ser alguém inimigo de contendas, alguém irrepreensível, alguém que tenha essas características de ser alguém parecido com Jesus. Hoje, então, dando continuidade, para quem não estava semana passada ou quem não viu o vídeo semana passada, está disponível no canal da nossa igreja, então assista lá também, ok? Hoje, então, a gente vai ver algumas características do discípulo de Jesus que nós precisamos ter se a gente quer servir no meio do povo de Deus, se nós queremos ser úteis para a edificação da igreja e para o crescimento do povo de Deus. Então, essas características são extremamente importantes e são características do discípulo de Jesus. Essas características, elas são necessárias para todo crente. Além disso, não apenas elas são necessárias, como elas devem ser desenvolvidas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e nesse momento então, a gente vai falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças e o fruto do Espírito, Mateus capítulo 5 e Gálatas capítulo 5. Depois nós veremos o texto de 1 Pedro 5 para falar como pastorear o rebanho de Deus. Mas, primeiramente, então, no que se refere às bem-aventuranças e ao fruto do Espírito, nós devemos ter todas essas características, ok? As bem-aventuranças e o fruto do Espírito, todas essas características, elas devem ser desenvolvidas em nós. E elas devem ser desenvolvidas, ok? É o Espírito quem nos dá, ou seja, não é algo que é adquirido de maneira natural, ou seja, a gente não aprende a ser humilde, a gente não aprende a ser manso, a gente não aprende a desenvolver paciência, a gente recebe pelo Espírito. Uma vez que a gente é crente, a gente já recebe isso, tá? É algo espiritual. Aquele que tem um espírito vivo, ele vai ter essas características. O que vai acontecer com o crente é que, à medida que ele cresce em santificação, ele vai desenvolver mais essas características. Ou seja, se você não tiver essas características, você tem que questionar se você é crente. Ok? Não, eu não tenho essas características. Então, você não tem o espírito. Porque quem nasceu de novo tem. Não significa que ele tem essas características plenamente desenvolvidas. Ninguém tem, a não ser Jesus. Mas a gente vai tê-las desenvolvidas cada dia mais. Então, a gente precisa crescer em santificação. Então, todas essas características são para todos nós e elas não são naturais, elas são espirituais, elas têm que ser desenvolvidas, elas são desenvolvidas espiritualmente, ou seja, por meio da prática, da vida devocional, da busca e da santificação, ok? Então, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, dos versos 1 a 12, o Senhor Jesus ele vai falar sobre as bem-aventuranças, e aí no verso 3 ele vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O verso 4 ele vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí, então, nós temos essas três primeiras características que nós precisamos ter se nós queremos ser líderes. Humilde de espírito, chorar e mansidão.
ok? Então, a primeira característica é humilde de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é a primeira característica para a gente entender no reino. A primeira característica do líder cristão é que ele é humilde de espírito. Ele não é alguém melhor que os outros. Pelo contrário, ele reconhece a sua pequenez. Maior é aquele que se vê como menor. Primeiro vai ser aquele que se coloca como último. Então, na economia do reino de Deus, o menor é o maior, o último é o primeiro. E herda o reino e é rico aquele que é pobre. Então, a pobreza de espírito aí, a palavra no grego, esse verso está escrito makarioi hoi ptokoi to pneumati, makarios no plural, é bem-aventurado, rico, afortunado. Ptokoi é o plural de ptokos, que é pobre, mas essa pobreza não é uma pobreza comum, mas é uma pobreza no estado de mendicância. Mas não é fazer voto de pobreza para ser abençoado, bem-aventurado. É pobre de espírito, pneumati. Então, a ideia passada aí para nós nesse texto é justamente a ideia de que nós somos espiritualmente pobres, espiritualmente miseráveis. Diante de Deus, nós não temos nada, nós não podemos nada, nós não somos nada. Um mendigo é alguém que nada tem, nada pode, nada é. O que o mundo deseja, o que a falsa religião quer, é aparência, é status, é poder, é dinheiro. O verdadeiro cristão é imitador de Jesus. Então, ele não busca por dinheiro, nem por fama, nem por status, nem por poder. Ele não usa a religião para mandar. Ele não usa liderança para benefício próprio. Ele, primeira coisa, ele reconhece que ele é miserável. Ele nada tem, ele nada pode, ele nada é. Tudo que ele tem e recebe é pela graça. Então, ele percebe quem ele é diante de Deus. Então, no cristianismo, quando nós temos a visão de quem Deus é e de quem nós somos, não tem como ter outra visão. Nós veremos um Deus que é santo e nós que somos pecadores. Nós veremos um Deus que é todo-poderoso e nós que somos fracos. Nós veremos um Deus que é dono do ouro e da prata e nós que somos pobres. Então, é o básico. É alguém que, de fato, teve seus olhos espirituais abertos para perceber a sua miséria espiritual diante do Senhor. Então, não tem como você, como crente, discípulo de Jesus, que foi salvo pela graça, regenerado, achar que pode ou que tem alguma coisa ou que é alguém. Nós nada somos. Nós somos miseráveis, servindo a outros. Nós somos gente que nada tem. Não tem como se achar melhor. Nós não somos. Nós somos, de fato, dentro dessa perspectiva de que nós somos miseráveis, a gente herda o reino, porque dos tais é o reino dos céus, bem-aventurados os povos de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, aquele que não tem, não pode, não é, agora herda o reino, agora se torna rei, ele vai sentar num trono para reinar com o Senhor Jesus, ele se torna co-herdeiro com Cristo, ou seja, ele passa a ser herdeiro de todas as coisas, e ele passa a ser filho de Deus. Então ele se torna alguém, de fato, extremamente importante no reino, assim como todos os outros, que são filhos e reis, um reino de sacerdotes. Então, na igreja, querido, a gente não pode se achar. A gente não pode pensar que é melhor do que ninguém, porque nós não somos. Porque nós somos pecadores miseráveis, e esse é o primeiro passo. Tá? Essa é uma frase que eu repito muito, pecador miserável, porque é o que a gente é, e é o que a gente tem que lembrar sempre. Mesmo quando Deus nos usa, nós somos servos inúteis. Não vem de nós, vem dele. Esse é o primeiro passo. Então, você quer servir? Lembra disso. Você quer ser usado por Deus? Lembre-se disso. Bem-aventurados os pobres de espírito. O mundo quer ser elevado de espírito. As pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem aplausos, as pessoas querem receber recompensas. O discípulo de Jesus, ele vai ter. Ele vai receber poder da parte de Deus, ele vai se tornar o herdeiro com Cristo, ele vai ser alguém extremamente importante, ele vai reinar, ele vai ser rei com Cristo, na Nova Jerusalém. Ou mesmo no mundo espiritual, nós nos tornamos
revestidos de autoridade e de poder. E recebemos a salvação, mas não por nós. De modo que a gente recebe, a gente usufrui, mas a gente compartilha e a gente é instrumento para que outros miseráveis sejam transformados para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os que choram. O discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, não é alguém de olhos secos. Muito cuidado, querido, com o seu cristianismo, se ele é um cristianismo de olhos secos. Você não chora por causa dos seus pecados. Você não se arrepende dos seus pecados. Arrependimento não é você simplesmente pedir perdão. Deus perdoa os nossos pecados. Isso não é arrependimento. E Deus, de fato, o desejo de Deus para nós é que nós nos arrependamos para que sejamos perdoados. Então, bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que estão chorando. A ideia no grego é isso. Aqueles que estão chorando, porque eles serão consolados. Chorando por quê? Não é mero emocionalismo barato. Não é a pessoa que chora por qualquer coisa. Esse choro é por causa dos pecados. É por causa dos seus pecados e dos pecados das pessoas ao seu redor. Então, o cristianismo ele não pode ter olhos secos. Nós precisamos verdadeiramente ter o nosso coração quebrantado, contrito, arrependido, porque nós somos pecadores miseráveis. Se a gente é pecador miserável, a gente não pode estar contente com isso. Nós somos, nada temos, nada podemos, nada somos. Então, Deus transforma a minha vida. Deus muda essa situação ao meu redor. Deus derrama da tua graça. Deus me perdoa porque eu estou ferindo a sua santidade. Ô, querido, você quer liderar, você precisa chorar mais. Você quer ser usado nas mãos de Deus, você precisa chorar mais diante do Senhor. Você precisa derramar sua alma diante do Senhor. Você precisa chorar porque Deus não está feliz com sua vida. Esse é o ponto. Arrependimento é chorar porque eu estou ferindo a santidade de Deus, porque Deus o meu pecado está agredindo a santidade de Deus. Arrependimento não é porque me pegaram o meu pecado, então agora eu tô arrependido e eu choro porque eu vou sofrer as consequências. Esse choro por causa da consequência não é arrependimento. É um arrependimento barato, mesquinho. Eu estou chorando para que a pena não seja agravada, para que ela seja atenuada. Eu estou chorando para que eu não sofra as consequências. Não. Eu tenho que chorar porque eu entristeci o coração de Deus. Então, bem-aventurados, felizes aqueles que choram, porque eles receberão o consolo da parte de Deus. Ele vai ser cheio do Espírito. Ele vai ter o Consolador ali com ele, purificando, perdoando, aperfeiçoando em santificação. Bem-aventurados os mansos, esses vão herdar a terra. O manso é aquele que é dominado por Deus. O manso é aquele que não está no controle. Pelo contrário, o manso é aquele que não tem mais. O seu direito não é seu. Ele é dominado por Deus. A diferença do animal manso para o animal selvagem não está na força, porque o animal selvagem tem a mesma força do animal manso. O animal manso só tem a força sob controle do seu dono. Então, nós passamos a ter a nossa força sob controle de Deus. Nós passamos a ser dominados por Deus. Não mais o nosso direito, mas a vontade do nosso dono. O animal manso, você pode bater nele, ele não vai revidar. Você vai mandar ele fazer algo mesmo que ele não queira, ele vai obedecer. Então, a gente vai obedecer o nosso dono, a gente vai obedecer o Senhor, a gente passa a ser dominado pelo Senhor, não pelas nossas paixões, não pelas nossas vontades. Mansos. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle de Deus. Então, a gente vai ser usado por Deus. Jesus foi manso em todo o tempo, mesmo quando ele quebrou aquelas coisas no templo lá com chicote, quando ele derruba aquelas mesas, ele estava sendo manso, dominado por Deus. Em todo o tempo ele foi manso. Manso e humilde. Então, nós somos chamados a, de fato, também ser mansos, dominados por Deus. Eu não quero mais saber de lutar pelos meus direitos. Eu quero saber de fazer a vontade do meu Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede e fome da palavra de Deus. Essa justiça é a palavra sendo praticada. Justiça é andar no caminho da vontade, da palavra de Deus. Então, eu passo a almejar mais da palavra. Você quer servir, você quer ser um líder nas mãos de Deus, você precisa amar a palavra. Você precisa ter fome e sede da palavra. Quanto da Bíblia que você devora? Quanto de Bíblia que você está lendo? Quanto da palavra que você medita, você decora, sabe? Então, o crente tem que amar a Bíblia.
mas amar a Bíblia com força. Você precisa meditar nisso todos os dias, crescendo no conhecimento da palavra, sede e fome, porque serão fartos. Oh, que coisa melhor do que meditar na palavra e aprofundar no conhecimento e aprender mais, sabe? Muita gente, às vezes, está mais preocupado em estudar teologia do que ler Bíblia. Está errado. Tem que estudar teologia. Mas mais do que estudar teologia, vocês estão falando com alguém que gosta de estudar teologia, estuda teologia há muito tempo, né? Tem alguns títulos aí nessa área de teologia, alguns diplomas aí de teologia. Mas o dia que eu estiver estudando mais teologia do que Bíblia, eu vou rasgar meus diplomas. Então, eu preciso ler Bíblia. Tá? No seminário, eu batia muito nessa tecla com meus colegas, né? Sendo formados para ser pastores, muitas vezes a carga de leitura absurda, e gente que deixava de lado a leitura bíblica para ler os livros. Não pode, não pode. Então, de fato, a gente tem que ler, tem que aprofundar, tem que conhecer, tem que estudar, mas a palavra é que vai saciar a minha alma, né? E aí eu preciso aprofundar o conhecimento da palavra. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa palavra está lá no fruto do Espírito, a gente vai ver isso. Não está não. Está longanimidade. Então, misericórdia, literalmente, ter coração para com a miséria. E aí nós temos paralelos nas bem-aventuranças, porque a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. A quinta bem-aventurança é bem-aventurados os misericordiosos. Eles estão em paralelos, em relação a Deus e em relação ao meu próximo. Eu sou um miserável. Então, como que eu vou agir para com o meu próximo? Eu vou ter coração para com a miséria do outro. Porque Deus teve coração para com a minha miséria. Deus é misericordioso para comigo. Eu sou misericordioso para com o meu irmão. Como que eu trato meu irmão? Com misericórdia. Eu tenho coração para com a sua miséria. Misericordioso é alguém que não vai agir pronto para punir. Né? Essa palavra sempre vai andar junto aí com longanimidade, né? Alguém que é paciente, alguém que não é pronto para punir, mas ele é tardio para punir o pecado, não porque ele não pune, mas porque ele ensina com amor, ele corrige com amor, né? Então, misericordioso e longânimo, né? E aí já adiantamos aí longanimidade do fruto do Espírito, né? Que é justamente essa ideia da gente enxergar as pessoas com graça nos seus erros, porque elas são miseráveis, porque elas são pecadoras, porque elas vão falhar conosco. Querido, como líder, os seus liderados, as pessoas com quem você vai servir na igreja vão falhar. E a sua atitude é de agir com misericórdia. Certa feita, dois pastores caminhando em um determinado local e eles veem um casal andando na frente e aquele casal, alguém em outra cultura, né, num outro país, e ali esses dois pastores brasileiros, né, logo atrás, um que era missionário ali naquela região e outro visitando, e atrás daquele casal, então aquele casal pega e joga um papel no chão, e aí o pastor brasileiro que estava visitando, ele acha aquilo um absurdo e ele começa a falar mal daquela pessoa que jogou o papel no chão. Que absurdo, que coisa horrível, sujando o chão. Pai, eles continuam andando, eles passam então ali por aquele papel que foi jogado no chão e aquele outro missionário que estava ali naquela cultura diferente, ele pega o papel, ele joga no lixo e ele corrige aquele outro pastor e ele diz: não use o erro do seu próximo como algo simplesmente para acusá-lo. Use como oportunidade para servir. Era uma outra cultura, uma cultura pouco ensinada, ou que pouco tinha no sentido dessa questão de limpeza. E aí
pastor se colocando como alguém meramente superior e o outro como servo. As pessoas vão errar, elas vão ter talvez uma maturidade menor do que a nossa, elas vão estar em algumas áreas, elas serem menos desenvolvidas espiritualmente do que a gente. Não usa o erro do seu irmão como oportunidade para crescer em cima dele. Usa o erro do seu irmão como oportunidade para ensiná-lo e servi-lo e abençoá-lo. Caminhar junto dele. Haja com graça. Entenda. Discipule. Misericordioso. Então, queridos, a gente precisa aprender isso se a gente quer liderar. Se a gente não é misericordioso, se a gente não é longânimo, a gente não pode liderar. Se a gente não está disposto a amar o rebanho de Deus, a tomar cabeçada, mordida, e continuar cuidando e amando, e corrigir em amor, a gente não pode liderar o rebanho de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, uma vez que eu choro pelos meus pecados, agora a bem-aventurança paralela, meu coração é limpo. Eu me arrependo, eu sou perdoado, meu coração é purificado. Então, eu cresço em santificação. Coração limpo é justamente alguém que agora é bom e benigno, alguém que vai agir com bondade e benignidade, fruto do Espírito lá de Gálatas 5. Justamente porque eu tenho um caráter cristão, eu ajo como Cristo, tanto no sentido de não fazer aquilo que é errado, ou seja, eu obedeço a palavra, eu não minto, o que eu falo eu cumpro, eu não roubo, eu sou íntegro, mas mais do que isso, no trato para com os outros, eu sou benigno, eu sou amável, eu sou uma pessoa que as pessoas gostam de tratar. Não é possível eu, como crente, agir como alguém que é insensível. Não tem como eu, como crente, as pessoas me acharem como alguém que é enjoado, fechado, sisudo, alguém que não tem trato, alguém que é ríspido. Não pode ser assim. Nem na igreja, nem em lugar nenhum. Se a gente tem Cristo e o Espírito Santo dentro de nós, a gente precisa ter palavra branda, a gente precisa ter espírito brando, a gente precisa ser amável. Amém, querido? Precisamos ter o nosso coração limpo e bondade, benignidade para com o nosso próximo. Além disso, nós chegamos à sétima bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Então, o pacificador é justamente aquele que leva a paz. Então, é o manso em relação a Deus e o pacificador em relação ao próximo. Então, eu passo a ser dominado por Deus e agora eu passo a ser um agente da paz. Eu passo a ser um promotor da paz. Que paz é essa? Paz é Jesus. Não é paz verde, não é bandeira branca, não é vestir de branco, não é nada nesse sentido. É levar Jesus, que é a nossa paz. Ele faz a paz entre Deus e os homens. Ele, por meio da sua cruz, ele faz a reconciliação. Então, agora eu levo essa paz, porque os homens estão em guerra contra Deus. E por causa disso, em guerra entre si. E agora eu levo Cristo, o evangelho da paz, que faz cessar toda a impiedade. O que vai gerar paz para o mundo? Toda Miss, quando ganha o Miss Universo, ela vai, qual que é o desejo dela? É a paz do mundo. Esse tem que ser o desejo de todo crente. E a paz no mundo ocorre quando as pessoas se renderem a Cristo. O terrorismo vai acabar quando, no mundo islâmico, o evangelho for propagado e vidas se renderem a ele. O tráfico vai acabar se os traficantes se converterem. A corrupção vai acabar se os políticos se converterem. E quando todo mundo estiver de joelho dobrado diante do Senhor Jesus, haverá paz plena. E quando os nossos joelhos são dobrados diante dele, nós temos essa paz que excede todo entendimento.
E essa paz que vem sobre nós, agora nós levamos a outros. Nós somos pacíficos e nós somos agentes e promotores dessa paz, pregando o Evangelho. Ao mesmo tempo que a gente não vai entrar em guerra. Ao mesmo tempo que a gente não vai agir com uma ira para com os nossos irmãos. A gente vai ser inimigo de contenda. Lembra disso? A gente não vai querer vencer o outro. Inimigo de contenda é aquele que não briga. Eu não preciso me impor sobre o outro. Eu tenho a paz de Cristo. Isso me basta. E a última bem-aventurança, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que é paralelo com bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu posso ter fome e sede de justiça, eu posso ser perseguido por causa da justiça. Perseguido por causa da palavra. Perseguido por viver a palavra. Então, quando eu passo a praticar, a pregar a palavra, eu serei perseguido. Não adianta querer ser líder se eu não estou disposto a ser perseguido. 2 Timóteo 3,12, a palavra de Deus diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, quando a gente se dispõe diante do Senhor para pregar a palavra, viver a palavra, nós seremos perseguidos, queridos. Então, nós precisamos, como crentes, como discípulos de Jesus, entender que nós seremos perseguidos. E essa perseguição é espiritual. Haverá perseguição. Haverá luta. Nós, quando nos dispomos a servir ao Senhor, nós entramos em frente de batalha. Entenda isso. Nós entramos num terreno espiritual. Para de ser materialista e achar que tudo é material ou a causa é material. Muitas vezes, até mesmo uma dor de cabeça pode ser um ataque maligno. Pode ser uma opressão de Satanás. Até mesmo um momento de insônia pode ser um ataque espiritual. Muitas vezes, situações de perdas financeiras ou questões na família, um vizinho, um parente, ou algo, as pessoas se voltando, uma palavra que é lançada, Satanás, muitas vezes, ele vai se levantar para gerar perseguição. Quando Paulo é preso, as pessoas se insurgem contra ele, são ataques espirituais, gente ali envolvendo para que ele pudesse ser preso, caluniando, difamando. Isso pode acontecer no seu trabalho, na sua família, querido. Ataques. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Se é porque você está fazendo a obra, às vezes você vai querer se levantar para poder servir a Deus no louvor, no pequeno grupo, abrir sua casa. O dia que você se dispor diante de Deus para abrir sua casa, Satanás vai ficar feliz, não. Os demônios vão se levantar e você vai ter perseguição de alguma maneira. Okay? Então vai ter ataque, vai ter problema, às vezes até de saúde. Se isso acontecer, você está no caminho certo. Satanás ele não vai mexer com quem não está incomodando. Porque a gente vence, bem-aventurado, ou seja, abençoado é aquele que é perseguido. Eu recebo mais bênção no mundo espiritual, eu recebo mais galardão, eu recebo mais dons, eu recebo mais graça sobre graça, para poder servir, para poder abençoar, para poder ser bênção na vida de outros. Entenda, essa perseguição vem, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. E ainda que a gente seja morto, a morte para o crente é vitória. Na hora que o crente é morto, ele recebe a coroa da vida. Na hora que Paulo é decapitado, ele já vai receber a coroa diante do Senhor. Na hora que Estevão é apedrejado, o Senhor Jesus está de pé para recebê-lo lá. Olha que coisa. Oh, glória. E para fechar no fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade e benignidade, nós já vimos. Mansidão, domínio próprio, fidelidade, longanimidade. Então, essas características devem ser desenvolvidas em nós. E aí, então, basicamente, amor, alegria e paz são características que nós precisamos ter se a gente quer liderar o rebanho de Deus. A gente tem que estar encharcado de amor. Se não tiver amor, de nada vale. Você ama? Você ama o povo de Deus? Por que você está fazendo o que você está fazendo e por que você quer se servir? Se não for por amor, de nada vale. Então, querido, como diácono, como líder de pequeno grupo, como líder de ministério, como servindo nas diversas áreas, acolhimento, discipulado, na SAF, no grupo de jovens, onde for no meio da igreja do Senhor, nós precisamos ter amor. Nós precisamos agir com amor. Nós precisamos falar com amor.
Nós precisamos enxergar as pessoas com amor. Deus nos amou. Porque Deus nos amou, nós somos chamados a amar o nosso próximo. Então, Ele nos amou primeiro, e aí, porque a gente está cheio do amor de Deus, a gente tem que amar o nosso próximo. Isso vai desencadear em alegria e paz, que não são circunstanciais. A alegria do Senhor tem que nos mover na obra. Fazer a obra do Senhor é com alegria, não é murmurando. Se eu faço a obra do Senhor murmurando, tem algo errado. A obra do Senhor não é pesada. É na força do Senhor, não é pela nossa força. Não é pelo nosso braço. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Então, de fato, não é que é fácil. Não é que é leve. Mas, ao mesmo tempo, a gente é revestido de poder, autoridade, unção, para poder fazer algo que aparentemente é muito difícil, mas nós estamos habilitados pelo Espírito para fazer. Então, é impossível, mas Deus faz o impossível por meio de gente pequena. E eu quero fazer o impossível. Eu quero ser um agente de Deus para a cura desse mundo, para a cura de Vitória. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para a transformação do mundo ao meu redor. E eu tenho plena convicção que Deus vai fazer isso por meio da Igreja Esperança, por meio da sua vida, não sou eu. Se for só eu, está errado. Igreja é corpo, não é o pastor fazendo. Se for o pastor fazendo, a igreja está doente, está ruim. Deus não abençoa a igreja ruim. Se só o pastor está fazendo, não tem a bênção de Deus. Agora, se a igreja está fazendo e servindo, se nós temos pastores leigos, gente, missionários, cada membro ali pregando a palavra, Deus abençoe. É isso que tem acontecido e vai acontecer. Se você se dispor nas mãos de Deus Todo-Poderoso, Ele vai te usar poderosamente. Mas primeiro, precisa ter um caráter santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente fechar, falar um pouquinho sobre o pastoreio. Então, como líderes, nós somos chamados a pastorear o rebanho do Senhor. Então, como nós devemos fazer? E a gente vai ver, então, 1 Pedro 5 e 1 Tessalonicenses 5. Hoje foi só o 5, né? Coisa interessante. Mateus 5, grava os textos, bom decorar. Mateus 5, Gálatas 5, 1 Pedro 5, 1 Tessalonicenses 5, 14, tá? Então, pastorear o rebanho de Deus. Nós somos chamados, então, a cuidar, a alimentar, a pastorear o rebanho que é de Deus, não é o meu ministério, não é a minha igreja, não é o meu pequeno grupo, não é o meu grupo de acolhimento, não é o meu grupo de discipulado, não é o meu grupo de louvor, não tem nada meu, é de Deus. Eu faço para Ele, no poder dEle, e Ele abençoa. E como que eu tenho que servir? Não por constrangimento, não é por obrigação, não é por força. Queria estar fazendo qualquer outra coisa. Estou aqui porque eu dei meu nome. Estou aqui porque fulano de tal pediu. Ô, querido, faz espontaneamente, de boa vontade. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem serve com alegria. Então, que você faça de todo o seu coração. Não por sorte da ganância, ou alguém que quer lucro desonesto, alguém que está querendo receber algo. Não só apenas o lucro, no sentido de ganhar dinheiro, mas ganhar aplauso, ganhar tapinha nas costas, ou ganhar visibilidade, ou em busca de um cargo. Tem muita gente que, quando se aproxima a eleição para oficialato da igreja, seja presbiterato ou diaconato, a pessoa muda. A pessoa chega atrasada todo o culto, mas quando tem eleição, ela chega antes. A pessoa não quer fazer nada. Quando está próximo da eleição, ela começa a servir melhor. Assim, ela está servindo porque ela ama a Deus ou ela está querendo um cargo? Não sirva por sorte da ganância, né? Mas de boa vontade, voluntariamente. Alguém que não quer nada, que a gente já recebeu tudo que precisava. Não como dominador do rebanho, mas tornando-se modelo. Algo sobre essa sorte da ganância, muitas vezes as pessoas ficam vendo, né? Vou falar do pastor Fernandes, que ele é mais conhecido. Você vê um homem de Deus tendo milhares, milhões de seguidores,
pregando em tudo quanto é lugar, mas o povo não vê o serviço desse camarada que não apareceu muitos anos. Um homem fiel, um homem que teme a Deus, que honra ao Senhor. As lutas diversas ao longo da vida, o sofrimento, e de fato, servindo de boa vontade. Em todo o tempo, Deus abençoa quando a gente serve de boa vontade. E aí recebe. Nós precisamos agir dessa mesma maneira. Não como dominadores, ou seja, alguém que quer sujeitar, alguém que quer mandar, alguém que quer se colocar como sendo superior, mas sendo modelo. É aquele que vai na frente, é aquele que é o exemplo, é aquele que lidera pela sua vida, aquele que as pessoas olham e falam, eu vou segui-lo. Então não é aquele que oprime, mas é aquele que cuida e que é modelo. E a recompensa, o Supremo Pastor dará a coroa imarcessível, né? Essa coroa que não murcha, então nós receberemos, louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,14, então Paulo vai dizer, rogo-vos também, irmãos, que vocês admoestem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam longânimos para com todos. Então, as pessoas têm necessidades espirituais, nós vamos cuidar do povo de Deus, nós precisamos, então, entender que esse povo tem necessidades espirituais, nós precisamos acolher essas pessoas, nós precisamos entender quem são essas pessoas, nós precisamos oferecer para ela aquilo que ela precisa. E para isso eu preciso ter visão espiritual, para isso eu tenho que ter caráter santo, amar essa ovelha, enxergar essa pessoa para poder cuidar dela. Como que eu vou fazer isso? Então eu preciso entender quem é essa pessoa e como que ela está. Ela é alguém que é insubmissa? Ela é alguém que está desanimada? Ela é alguém que está fraca? Ela é alguém que está precisando, né, de quê? Então, se ela é alguém submissa, ou seja, ela só murmura, ela fala mal dos outros, ela fofoca, ela está gerando divisão no meio do povo de Deus, essa ovelha precisa ser disciplinada, ela precisa ser admoestada, eu preciso falar assim, o que você está fazendo está errado, você não pode fazer isso. Eu vou fazê-lo com amor, lembra que eu tenho que ser longânimo, misericordioso, então eu vou chamar essa ovelha e eu vou admoestá-la em amor. E eu vou dizer, querido, isso é pecado por isso, por isso e por isso. E vou mostrar biblicamente para ela e as atitudes que ela fez. Falei, olha, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, vai gerar problema. Olha isso aqui, você está com tal e tal problema. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa mudar. Então eu corrijo, porque eu amo. Eu não posso consolar o insubmisso. E há muitas vezes o que acontece. O cara está falando mal da liderança da igreja, eu chego lá e falo, não, veja bem, fica assim, não, vai mudar. Não tem que consolar um camarada desse, não. Tem que amparar um insubmisso, não. Você tem que admoestá-lo. E quando ele é corrigido e ele é crente, essa pessoa é curada. Quando você admoesta alguém que é crente, essa pessoa ouve, ela melhora, porque ela está doente. Então, essa pessoa ela está com alguma raiz de amargura, algum problema que precisa ser tratado no coração. Então, quando eu faço isso, desembaraça, destrava. Essa pessoa agora pode crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente. Quando ela não é crente, você pode caminhar para uma disciplina para excluir. Porque se não é crente, vai ser servo de Satanás no meio do povo de Deus, para gerar divisão, tudo mais. Consolar o desanimado. O desanimado é aquele que está passando por lutas, por tribulação, por um momento de enfermidade. Essa pessoa, eu preciso entender, então, a situação que ela se passa, e agora, então, eu vou trazer o consolo da parte de Deus, eu vou ser o Tito. Que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 7. No momento que não tinha nenhum alívio para nós, Deus trouxe consolação para nós por meio de Tito. Ele vem com a palavra de ânimo. Então, eu preciso ser essa palavra de ânimo, às vezes até para o pastor, às vezes ele está passando por muitas lutas. Eu vou ser essa pessoa que vai trazer o consolo da parte de Deus para o meu irmão. A palavra nós vimos no domingo. Então, consolar aquele que está desanimado, aquele que fazer uma visita para o irmão que está enfermo. O pastor vai fazer isso, mas você deve fazer isso. Dentro da esfera onde você lidera com aqueles que estão junto com você, que você está servindo junto deles, que você tem conhecimento. E amparar o fraco ele já sumiu, ele já nem vai na igreja. O fraco ele já nem aparece mais. E esse, então, ele deve ser amparado, ou seja, eu vou carregar no colo, eu vou estar ombro com ombro para trazê-lo.
Às vezes essa pessoa, ela não vai ter nem força para poder pedir ajuda. Você precisa ouvir esse clamor silencioso daquele que está fraco e trazê-lo para perto e andar do lado dele e cuidar dele e discipulá-lo e ajudá-lo a crescer e a fortalecer na fé, ok? Então, esse amparo aí é o cuidado, né? Essa cuidadosa atenção que precisa ser muito mais constante do que apenas o consolo. E ser longânimo, a gente já viu isso, é aquele que é paciente, ele ensina, ele corrige com amor para com todos. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Então, basicamente, é isso que nós temos para hoje.